E aí galera, muito bem-vindos. Hoje, no nosso vídeo, vamos tratar do último recurso na primeira fase da OAB. Tá? Então galera, muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje eu vou passar algumas técnicas que vocês devem utilizar como último recurso na prova da OAB, principalmente na primeira fase. Tá? E podem estar utilizando em outras provas, mas o indicado, né, como esse vídeo foi pensado, foi para a prova da OAB. Fique comigo até o final que eu vou mostrar alguns modelos práticos de como utilizar esse recurso na primeira fase da OAB. Então, qual é o último recurso que a gente pode estar utilizando na prova da OAB? Né? Qual é o último recurso que pode ser utilizado na prova da OAB? Quem é mais religioso vai dizer que Deus vai ajudar, que vai fazer uma oração e pedir pela intercessão divina de poderes místicos, enfim. Tá? Aqueles que são pessimistas, né, vão dizer que o jeito é sentar e chorar, o último recurso é sentar e chorar. Quem é mais otimista vai dizer que é bom, é pela experiência, que vai melhorar, enfim. O que eu digo para vocês, gente, é o seguinte: eu quero que vocês utilizem como último recurso o chute. É isso mesmo, o chute. Mas não é chutar de jeito despretensioso, não. Não é chutar que nem o Ribamar chuta no gol, não. Que nem o Obina chutava, não. Todo respeito ao Obina, foi grande ídolo no Flamengo, mas tem que chutar como um mestre do futebol. Tá? Tem que chutar como um verdadeiro craque de futebol. E aí, vou trazer aqui algumas técnicas, né, de como realizar um chute consciente, diminuindo as chances, né, daquele chute ser só um chute. Então, em relação às nossas técnicas de chute, a primeira ideia que eu trago aqui para vocês é a eliminação. Como que vocês devem utilizar a técnica da eliminação em relação às provas do OAB, em relação a provas objetivas? A ideia aqui é que vocês sempre façam uma leitura de todas as alternativas, tá? Não para pelo meio do caminho, lê a alternativa A, essa aqui está certa, já marco. Não faz isso. Tá? Leia todas as alternativas e descarte aquelas alternativas que forem mais absurdas, aquelas alternativas que não tiver pé nem cabeça, aquelas alternativas que forem mais sem noção, você vai estar retirando elas, você vai estar deixando, né, aquelas alternativas de lado. Eu faço nas provas, eu costumo fazer, eu ponho um X no lado inverso, né, da questão, para facilitar a minha visão do todo da prova, para entender que eu não preciso reler aquela alternativa. Bati o olho, eu vi algo absurdo, eu geralmente sublinho aquela palavra absurda, aquele trecho, aquela condição que torna a alternativa incorreta, tá? E ponho um xizinho do lado inverso ali, onde eu assinalo a alternativa correta ou as alternativas que eu estou com dúvida, para depois focar a leitura somente naquelas alternativas que eu estou com dificuldade. Tenha cuidado sempre com questões semelhantes. Tá? É um grande sinal que o examinador quer te confundir. Ele vai colocar o enunciado das questões todos iguais. E aí, o início, né, das questões todos iguais. E aí vai mudar uma palavrinha ali no corpo do texto, vai mudar outra palavrinha. Tá? Então tome cuidado com isso. Preste atenção com isso, porque é algo que é muito comum, muito recorrente nas provas, principalmente na prova do OAB. Tá? Essas técnicas aqui, vou passar mais 4 técnicas para vocês. A ideia é que vocês tentem juntar todas essas técnicas, tá? E utilizar isso como um todo, como um bloco. Tá? Então, tente sempre utilizar essas técnicas levando em consideração o todo, porque as questões têm estruturas diferentes, elas são formadas de forma diferente, então tente levar sempre isso em consideração. A segunda técnica é descartar alternativas com palavras fortes. Como assim, professor? Palavras fortes sempre, nunca, jamais, somente, exclusivamente, em hipótese alguma, imprescindivelmente, indubitavelmente, enfim. Essas palavras que são absolutas, essas palavras que são ou muito abrangentes ou muito restritivas. Tá? Tome cuidado porque, gente, no direito, vocês
estão aí, provavelmente, se estão interessados nesse vídeo, estão acompanhando esse vídeo, você deve estar lá pelo 8º período, 9º período, 10º período, já deve ter terminado a faculdade. A resposta padrão dentro do direito: depende. Toda pergunta que é feita dentro do direito, 99% dessas perguntas são respondidas, iniciam a resposta com depende, depende. Tá? É muito raro você ter uma certeza absoluta no direito. É muito raro ter algo que é determinante no direito. Sempre, nunca, jamais, somente. Cuidado, cuidado. Tá? Quando eu digo que é raro, não quero dizer que é impossível. Fica ligado, analisa a questão, analisa caso a caso, tá? E fique atento nisso. É raro, mas não é impossível. Tá bom? Terceiro ponto: alternativas que tratam do mesmo conteúdo. Olha só, se duas alternativas vão falar a mesma coisa, só ali com uma abordagem diferente, elimina, tá? Elimina aquela alternativa ali, porque só tem uma correta. Elimina as duas, põe o xizinho lá do lado, eliminando as duas. Por que, gente? Porque só pode ter uma alternativa correta. Tá? Então passa para frente. Você viu lá duas alternativas com o mesmo conteúdo, dando a mesma abordagem, falando a mesma coisa praticamente, só que com alteração de algumas palavras. Sai fora, larga essa questão para lá. As duas, marca as duas ali ao lado, porque devem estar erradas. Provavelmente vão estar erradas, porque só pode ter uma questão correta. Tá? Adivinhando a questão correta, vai dar uma de mandinar, vai baixar aqui uma entidade, tu vai adivinhar? Não, gente, calma. Como que você faz para adivinhar a questão correta? Você vai procurar a alternativa que vai iniciar com palavras distintas, tá? E tenta sempre estar fazendo ali uma relação com o enunciado da questão. Tá? A marcação do enunciado da questão, marcando palavras-chave, ponto-chave para a resolução da questão, é fundamental. Porque assim você não precisa ler aquele enunciado que é muito grande, você não precisa ler o enunciado inteiro novamente, você não vai se cansar. Então, toma cuidado, na hora da leitura, vai marcando os pontos fundamentais no enunciado, para ficar mais fácil para você reler a questão, para ficar mais fácil de você identificar os possíveis erros em cada uma das alternativas, tá bom? Eu recomendo muito para a prova do OAB que você, antes de ler todo aquele texto, as provas da FGV geralmente vêm com um enunciado longo, tá? Algumas questões têm enunciado bem extenso e nem sempre esse enunciado vai te ajudar. O objetivo dele é atrapalhar, o objetivo dele é te causar uma confusão. Então, vai direto no comando. Com base no texto acima, responda o que é capacidade. Tu precisa ler um texto todo para saber o que é capacidade? Tu já tem essa ideia, tu já tem essa base. Então vai olhando as alternativas. Agora, a alternativa não deu nenhuma ideia do que deve ser respondido no comando dela. Então volta lá e lê o enunciado. Às vezes você poupa energia, às vezes você poupa tempo, e energia e tempo para a prova da OAB na primeira etapa é fundamental. Vamos lá para a nossa quinta técnica, e essa aqui, gente, se em caso de perigo você vai usar essas técnicas aqui, essa aqui é o último recurso, tá? É a última cartada. Eu chamo de tática de guerra. Como é que funciona isso, professor? O que é isso? Na tática de guerra, tá? Você deve utilizar sempre quando você pega aquelas questões que tu não tem nem ideia, tu não sabe de onde surgiu aquela questão. Tu olha, tu tentou usar as outras 4 técnicas apresentadas anteriores e não serviu, não te ajudou. O que você vai fazer? Você vai para a tática de guerra. Quando você estiver marcando as questões na prova, você vai colocar lá um Vzinho no enunciado, marcando que você está confiante. Né? Você vai fazer sua marcação lá, você vai colocar algo que indique que você tem certeza ou que você está confiante naquela questão. Tá? Então, vamos lá. Vamos imaginar que
das 80 questões, você respondeu 60. Tá? 21 questões C, 19 questões D, 10 questões B e 5 questões A. Tá? 21 C, 19 D, 10 B e 5 A. Tá? Então, no caso, né, você tem aí 30, 40 questões, 50 questões, 60 questões marcadas. Tá? Respondeu, vai lá, 10 e 5 para dar certo aqui nossa. Nesse caso, você tem que tentar distribuir de forma mais igualitária entre aquelas alternativas que têm uma quantidade reduzida de questões. Tá? Por exemplo, se só tem 5 alternativas A, a tendência é que dessas 20, né, pelo menos 10 fiquem para a alternativa A. Se só tem 5 alternativa B, a tendência é que pelo menos 10 sejam distribuídas para a alternativa B. Isso, gente, não é algo que é inventado, não. Existe a chamada distribuição de questões. Algumas bancas costumam utilizar isso. A prova da OAB, por exemplo, na última prova, no último exame da OAB, nós tivemos a seguinte distribuição. Tá? 18 alternativas A, 22 alternativas B, 21 alternativas C e 19 alternativas D. Dá uma média quase igual, né, nessa distribuição. Então, tem esse padrão, né? Existe esse padrão. Não é sempre que ele fica tão evidente, que fica numa numeração tão próxima, mas existe esse padrão. Tá? É claro que aqui você não vai utilizar isso de forma indiscriminada. Se você leu a questão, você acha que a B não tem nada a ver, que a B é uma daquelas alternativas absurdas, não vai na B, vai para outra. Tá? Então, isso aqui é quando você não tiver nenhuma ideia, é no final da prova, já marcou, sei lá, 80% da prova, 70% da prova, e as outras questões que faltam, você não tem a menor ideia. Pega, faz o levantamento das questões, e aí tenta, né, distribuir de forma mais equitativa. Tá bom? É importante que você não seja precoce. Como assim não ser precoce, professor? Falei até no início do vídeo aqui. Tem muita gente que lê a primeira questão, lê a primeira alternativa, já acha que está certo e marca A. Quando chega lá no final da prova, tem 72 questões A marcadas. Porra, não vai dar 72 questões A. Não dá. De 80 não vai dar 72 A. Tá? Então toma cuidado. É geralmente na questão A, é geralmente na questão D, nos extremos, né, que vivem as pegadinhas. É a moradia ali das pegadinhas. Né? O pessoal guarda as pegadinhas para essa parte da prova. Então toma muito cuidado, fica muito atento com as questões que ficam nas extremidades da prova. Tá? Com questão que está lá na A e com questão que está lá na D. Tá? Pode ver aqui, ó, na última prova, 18 alternativas A, 19 alternativas D. O maior número de questões concentrou no meio da prova, na B e na C. Tá bom? Então aqui nós apresentamos algumas técnicas, tem muitas outras, a gente pode estar trazendo no próximo vídeo. E agora vamos colocar em prática. Vamos ver como é que funciona. Olha só, eu separei algumas questões aqui da FGV do exame unificado número 31 do ano de 2020. Tá? Então vamos lá, vamos analisar aqui, vamos aplicar algumas dessas técnicas, tentar fazer essa leitura conforme essas técnicas foram apresentadas aqui. Uma sociedade empresária em recuperação judicial requereu perante a Secretaria Estadual de Fazenda do Estado X o parcelamento de suas dívidas tributárias estaduais. O Estado X dispunha de uma lei geral de parcelamento tributário, mas não de uma lei específica para parcelamento de débitos tributários de devedor em recuperação judicial. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta.
O parcelamento não pode ser concedido caso inexista lei específica estadual que disponha sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Olha, na alternativa A é estranho porque ela está diferente do enunciado. Se você fizer uma leitura do enunciado, se você fizer a leitura da alternativa A, você vai ver que destoa daquilo que foi dito no enunciado. Bom, vamos ver aqui agora a alternativa B. O prazo de parcelamento a ser concedido ao devedor em recuperação judicial quanto a tais débitos para com o Estado X não pode ser inferior ao concedido por lei federal específica de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. O parcelamento do crédito tributário exclui a incidência de juros, em regra, no caso de devedor em recuperação judicial. E a alternativa D, o parcelamento do crédito tributário exclui a incidência de multas, em regra, no caso do devedor em recuperação judicial. Olha, lembra daquele lance lá das questões muito parecidas que trazem praticamente o mesmo conteúdo e muda ali algum trechinho, alguma coisinha? Eu estou sentindo isso aqui na C e na D. Pode ver que toda a estrutura delas é exatamente igual. Tá? De um lado vai falar sobre juros, abaixo vai falar sobre multas. Tá? Então, todo o resto está exatamente igual. Todo o resto do enunciado da C e da D está exatamente igual. Então, lembra, uma das técnicas que a gente passou, quando duas questões estiverem muito semelhantes, tome cuidado, porque é o examinador tentando te confundir. A alternativa A destoa do enunciado, aqui a marcação seria na alternativa B. Tá? A alternativa B, gente, ela faz a justa conferência ao artigo 155A do CTN. O que eles fizeram aqui? Em todas as alternativas, vocês podem perceber que eles começam o parcelamento, o parcelamento, o parcelamento. Tá? É exatamente como começa o artigo 155A do CTN. O parcelamento. Na B eles mudaram o prazo de parcelamento. Eles não começaram com o parcelamento. Pode ver que eles tentaram fazer aquela dissociação do texto da lei em relação à alternativa correta e talvez uma associação com alternativas incorretas com um caput do artigo 155A. Tá? Então, alternativa B, a primeira alternativa aqui, utilizando algumas das ideias que a gente passou, né? Algumas dessas técnicas que a gente passou aqui nesse vídeo de hoje. Vamos lá para mais uma questão. Salomão, solteiro, sem filhos, 65 anos, é filho de Lígia e Célio, que faleceram recentemente e eram divorciados. Ele é irmão de Bernardo, 35 anos, médico bem-sucedido, filho único do segundo casamento de Lígia. Salomão, por circunstâncias sociais, não mantinha contato com Bernardo. Em razão de uma deficiência física, Salomão nunca exerceu atividade laborativa e sempre morou com o pai. Olha o tanto de enrolação que essa questão está apresentando para vocês. Fala da história do pai, da mãe, do vô, do tio, de não sei quem. Tanto de papo, tanto de conversa jogada fora. Tá? O certo aqui, ó, numa questão como essa, pegando minha canetinha aqui, ó, é sair marcando Salomão, solteiro, sem filhos. É filho de Lígia e Célio que faleceram. Então aqui, filho. Tá? Você vai marcando Salomão. Faz isso na tua prova, velho. Tu vai evitar de ler esse enunciado algumas vezes. Tá? Eles faleceram e eram divorciados. Ele é irmão, ponto-chave. É irmão de quem? De Bernardo. Tá? Médico, bem-sucedido, não importa. Filho do segundo casamento de Lígia. Se é irmão, a gente sabe que é filho de um dos pais, ou então de ambos os pais. Tá? Mas é filho somente de Lígia, que não deixa de ser irmão. Salomão, por circunstâncias sociais, não mantinha contato com Bernardo.
Em razão de uma deficiência física, Salomão nunca exerceu atividade laborativa e sempre morou com o pai Célio. Morava com o pai. Até o falecimento deste. Com frequência, seu primo Marcos, comerciante e grande amigo, o visita. Com base nesse caso apresentado, assinale a opção que indica quem tem a obrigação de pagar alimento a Salomão. Gente, pagamento de alimentos é uma obrigação familiar. Tá? É endereçada geralmente a ascendentes, descendentes e colaterais. Então, no caso, o irmão, né? Marcos é obrigado a pagar alimentos a Salomão no caso de necessidade deste. Quem é Marcos é o primo. Pô, será que o primo é obrigado? E o irmão, como é que fica? Tá? Se o primo tem obrigação, como é que fica o irmão? Então, essa aqui, tá? Desconfie. Por ser irmão unilateral, Bernardo não deve, em hipótese alguma, expressões literais, não deve, em hipótese alguma, alimentos a Salomão. Será que nunca na vida esse cara vai ter que pagar? O primo tem que pagar, agora o irmão nunca na vida vai ter que pagar. O outro? Desconfia, meu irmão. Se tu não soubesse de nada, mas soubesse dessas duas coisas aqui, tu já tinha 50% de chance para acertar essa questão. Se não soubesse de nada, mas tivesse prestado atenção nessa hipótese alguma aqui, o irmão nunca ter que pagar alimentos para o outro irmão, ou o primo ser obrigado a pagar alimentos, tem que estar atento, né? Obrigação. Mas é uma palavra, expressão bem forte. Bernardo, no caso de necessidade de Salomão, deverá arcar com alimentos. Bernardo é irmão. Olha como ficou mais fácil. Eu não precisei ler toda a história de novo. Eu venho aqui, Bernardo, irmão Bernardo. Bernardo, no caso de necessidade, deverá arcar com alimentos. Bernardo e Marcos deverão dividir alimentos entre ambos de forma igualitária. É justo um primo, e na relação de parentesco está mais distante que o irmão, dividir a responsabilidade igualmente? É justo? Não, não é. Se Marcos fosse irmão também, aí ok. Mas ele é primo, está lá longe. Tá? Então aqui, alternativa C. Tá bom? Aqui nós percebemos alguns elementos. Expressões literais, contradição entre as questões. Tá? Não poderia ser alternativa A, porque fala lá na alternativa D que Bernardo e Marcos deverão dividir alimentos. Tá? Então, assim, só pode ter uma correta. Não poderia ser a alternativa B, tá? Porque ela também exclui, ela elimina uma hipótese que é mais admitida. Ela é aquela questão absurda, é aquela questão que destoa e ainda tem uma palavra bem forte, por isso ela fica tão destacada negativamente. E aí, alternativa C, alternativa que deve ser marcada, beleza? Vamos lá para mais uma, separei mais uma. Alfa, entidade de classe de abrangência nacional, legalmente constituída em funcionamento, vamos lá, alfa, entidade de classe, estamos falando aqui de entidade de classe de abrangência regional, legalmente constituída, então está tudo ok com ela, e em funcionamento há mais de um ano, então está ativa. Ingressa perante o Supremo Tribunal Federal com mandado de segurança coletivo para tutelar os interesses jurídicos de seus representados. Interesses jurídicos. Considerando a urgência do caso, Alfa não colheu a autorização dos associados para impetração da medida. Então, é uma situação de urgência e não houve o recolhimento de autorização dos associados. Com base na narrativa acima, assinar a alternativa correta. Se a gente viesse direto no comando da questão, não daria para responder, teria que ler o enunciado. Mas já fizemos a nossa leitura,
destacamos aqui os principais pontos do enunciado e vamos lá para as alternativas. Tá? Então, alfa não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança. Mandado de segurança coletivo, de modo que a defesa de seus associados em juízo deve ser feita pelo Ministério Público ou, caso evidenciada a situação de vulnerabilidade, pela Defensoria Pública. Pô, é uma entidade de classe de abrangência regional. Se os caras não puderem entrar com mandado de segurança para defender o interesse dos associados, então não tem sentido. Tá? Então, sei lá, entidade de classe, já vamos tirar isso aqui. Deixar para o MP, para que o cara vai pagar sindicato? MP, defensoria? Não. A alfa goza de ampla legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, inclusive para tutelar direitos e interesses titularizados por pessoas estranhas à classe. Pessoas estranhas à classe. Olha, se é uma entidade de classe e o objetivo da entidade de classe é preservar a classe, uma pessoa estranha à classe, pô, não tem como, velho. Tá? Vai defender os metalúrgicos, vai defender, sei lá, vai defender os caminhoneiros, vai defender um povo assim. Agora um cara que não tem nada a ver, também não. Bota o xizinho aqui do lado oposto. A alfa possui legitimidade para impetrar uma mandado de segurança coletiva em defesa dos interesses jurídicos dos seus associados, sendo todavia imprescindível, outra palavra forte, ó, imprescindível, a prévia autorização nominal individualizada dos representados em assembleia especialmente convocada para esse fim. Pô, o cara disse que foi uma urgência, né? Um caso urgente. Será que é imprescindível? Será que sempre é obrigado ter essa autorização? Vamos ver a última questão aqui. Alfa possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletiva em defesa dos interesses jurídicos da totalidade ou mesmo de parte dos seus associados, independentemente de autorização. É a mais coerente. É a mais coerente porque está de acordo com o enunciado. Pode ver que ela não destoa do enunciado. Tá? O enunciado trouxe essa informação e ela está seguindo ali o comando do enunciado. Tá bom? Então, nós tivemos aqui alguns caminhos para eliminar as alternativas A e B. A alternativa C coloca uma condição que destoa do enunciado, que sai em desconformidade em relação ao enunciado, e aí torna também essa alternativa errada. A marcação aqui seria a marcação D, né, dessa questão como marcação correta. E aí vamos para nossa última questão, já encerrando o nosso vídeo. Né? Na nossa última questão nós temos a seguinte condição. Em certo município, os advogados André e Helena são os únicos especialistas. Então, o município que não diz nem o nome, nós temos advogados André e Helena. A gente já sabe que o André e a Helena são advogados. São os únicos especialistas em determinado assunto jurídico. Por isso, André foi convidado, beleza? Convidado a participar de entrevista na imprensa escrita sobre repercussões de medidas tomadas pelo Poder Executivo local relacionadas à sua área de especialidade. Até aí, tudo bem. Durante a entrevista, André convidou os leitores a litigarem em face da administração pública, conclamando-os a procurarem advogados especializados para ajuizarem desde logo as demandas que considerava tecnicamente cabíveis. Porém, quando indagado sobre os meios de contato de seu escritório para os leitores interessados, André disse que por obrigação de ética, não poderia divulgá-los por meio daquele veículo. Por sua vez, a advogada Helena, irresignada, puta, em outras palavras, com as mesmas medidas tomadas pelo executivo, ela ficou puta com o executivo, não com o colega, tá? Procurou um programa de rádio oferecendo-se para uma reportagem. Sobre o mesmo assunto.
No programa, Helena manifestou-se de forma técnica, educativa e geral, evitando o sensacionalismo. Ok. Vamos lá para as alternativas. André e Helena agiram de forma ética, observando as normas previstas no Código de Ética e Disciplina da OAB. Ele incentivou os caras a entrar com ação contra a prefeitura. E aqui do outro lado, ela ficou puta e se ofereceu para uma reportagem. Será que isso é agir de forma ética, conforme o nosso Código de Ética e Disciplina da OAB? Acho que não. Nenhum dos dois advogados agiu de forma ética, tendo ambos inobservados as normas previstas no Código de Ética e Disciplina da OAB. Apenas André agiu de forma ética, observando as normas previstas no Código de Ética e Disciplina da OAB, e apenas Helena agiu de forma ética, observando as normas previstas no Código de Ética e Disciplina da OAB. Cara, essa questão aqui, ela tem um lance que uma questão anula a outra, uma alternativa anula a outra, tá? Se os dois não podem agir de forma ética, apenas um deles não pode também, tá? Se eu conseguir identificar que nenhum dos dois agiu de forma ética, eu não posso depois dizer, não, o do André não, porque ele mandou entrar com ação, mas ela de boa, porque ela foi neutra, ela evitou sensacionalismo, mas ela se ofereceu, tá? Ela se ofereceu para ir até lá, tá? Então, é totalmente contraditória a alternativa A comparado com a alternativa B. Nenhum dos dois advogados agiu de forma ética, tá? Então, é uma condição de ponto e contraponto. A A e a B não podem coexistir na mesma questão. Se uma admite a totalidade, a outra que não admite nenhum, uma delas vai estar errada. Tá? Então, assim, se uma admite que todos estão certos, nenhum pode estar certo. Tá? Então, é a ideia da contradição entre as alternativas. Então, a proposta, gente, desse vídeo de hoje era trazer algumas técnicas de chute, o último recurso aí para aprovação na OAB. Caso você tenha gostado, curta, se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente. Um abraço e a gente se vê. Valeu!